Áudio 23, Meditações sobre o Evangelho de João, livro Vimos a Sua Glória, autor Austin Sparks. A Lei do Alimentar de Cristo, ainda no capítulo 5. Vamos então dividir esse assunto em pequenos fragmentos. Isso, é claro, basicamente envolve a lei que governa essa verdade. Existe a grande verdade, mas ela tem uma lei que a governa e, para desfrutarmos o testemunho, para termos a experiência da vida triunfante sobre a morte, agora e continuamente, teremos que reconhecer a lei que o rege e então deveremos nos ajustar a ela obedecendo. Qual é essa lei? Ela é simplesmente o alimentar de Cristo. Não vamos tratar nesse momento sobre o que significa o alimentar de Cristo, mas queremos reconhecer o fato de que isso está relacionado com essa verdade. Percebemos duas coisas nesse capítulo, uma no início e outra no final. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos, João 6, 4, 5, você consegue ver a conexão que a palavra então faz. Lendo os primeiros versos, depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Podemos perguntar o que a primeira parte do versículo tem a ver com a segunda. Por que existe esse então subiu Jesus aqui? Ele tinha algo em mente, assim como aconteceu em Caná da Galileia, quando ele disse: ainda não é chegada a minha hora. João 2, 4. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? João 6, 5. Você percebeu que a Páscoa está relacionada a isso? A Páscoa, na mente do Senhor, está relacionada com isso. Ou diria, isso está relacionada com a Páscoa. Há um pano de fundo por detrás desse alimentar a multidão relacionado com uma verdade espiritual. Guarde, por um momento, esse fato de que a Páscoa é mencionada no início desse alimentar da multidão. Vamos, então, prosseguir para os versos 31 e 32. Nossos pais comeram o maná no deserto. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Temos a introdução da Páscoa e agora temos Moisés, o deserto e o maná, todos na mesma conexão. Qual é a conexão entre essas duas coisas e a verdade central da vida triunfando sobre a morte? Bem, a Páscoa tem muito a ver com tudo isso. Somos levados de volta ao Egito, de volta à realidade da morte, de volta ao lugar onde o destruidor se encontra, onde temos a abundância de morte, e comer a Páscoa significou a vida triunfando sobre a morte. A Páscoa é encontrada logo no começo da história daquele povo. Ela definiu a data de sua constituição como nação. Eles foram constituídos como uma nação pela Páscoa. Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Êxodo 12, 2. Desse modo,
essa é a base de sua história como povo de Deus, representando a vida triunfando sobre a morte, o alimentar de Cristo, a apropriação de Cristo como vida. Agora, novamente, o deserto é trazido à luz. E o que temos no deserto é a morte. Não existem sinais, nem elementos de vida no deserto, nenhuma fonte de vida ali. O deserto, longe de Deus, era um lugar de morte. Quando o povo deixou de ser obediente ao Senhor, morreu no deserto. Seu clamor era: será, por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Êxodo 14:11. Ah, sim, o deserto era um lugar de morte. O maná foi concedido que desenvolveu neles o testemunho contínuo da vida triunfante sobre a morte. O alimentar do maná constituiu neles esse testemunho contínuo, a vida triunfando sobre a morte. Aqui temos algo extraordinário. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. João 6:53. O tempo verbal grego usado é o segundo aoristo, subjuntivo ativo, que sugere um fato já realizado, mas contínuo. Mostra que alguma coisa foi feita, cujo resultado ou efeito ainda será obtido. Dizendo literalmente, a ação foi completada em um passado indeterminado, mas ainda não alcançou seu resultado final, apesar de já ter sido realizado ou concluído. É algo feito no passado. Quando chegamos ao próximo verso, o 54, temos uma mudança de tempo verbal. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O tempo verbal aqui é o particípio ativo presente. Indica aquele que continua comendo, faz disso um hábito. Então, temos algo feito lá no início como uma base completa para algo que resultará disso e que deve continuar sendo feito continuamente. Algo que está relacionado com a origem de nossa história e sua continuidade. Penso que este é um exemplo magnífico do Espírito Santo controlando a gramática. É algo memorável o fato de que, no início, temos a Páscoa como ato básico, indicando que tudo está realmente concluído. E mesmo assim, há uma indicação de que algo precisa ainda ser feito. Então, o deserto é introduzido e a gramática ali indica que a experiência do deserto demanda um alimentar habitual, algo que deve acontecer a todo tempo. Vida triunfante sobre a morte é algo que obtivemos completamente quando recebemos o Senhor Jesus pela primeira vez, mas deve haver um desenrolar disso e, por isso, continuamente receber a Cristo para manutenção deste testemunho.